Oi, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula. Essa será a aula 8, tá certo? Eh, eu dividi. A gente vai agora estudar a parte da dinâmica cósmica. Basicamente, como o fator de escala evolui com o tempo, tá? Dependendo, da composição material energética do universo. E aí eu dividi o curso em duas partes, tá? Esse tema. Na primeira parte aqui, a gente vai explorar mais eh, a dinâmica, né, do universo, o comportamento do fator de escala, considerando o fluido simples, que é o quê? A gente vai estudar como esse fator de escala ele evolui quando o universo é dominado por radiação, por matéria e por constante cosmológica. E aí vocês vão entender o porquê durante o curso, né? Porque é interessante a gente fazer essa divisão. Ah, professor, mas o universo é composto por tudo isso. Beleza. Numa segunda parte, a gente vai estudar a dinâmica com mais componentes do universo. Mas a gente vai ver, vocês vão entender durante o curso, porque também é interessante a gente dividir o comportamento em cada era, né? Ou em cada etapa. Primeiro, como fator de escala, se ele evolui com a matéria, com a radiação e com o fator e com a constante cosmológica ou energia escura. Então, vocês vão entender o porquê disso, tá? E numa segunda parte, a gente faz a mistura, mas não será na aula de hoje. Então, as equações básicas, né, que a gente trabalha, como a gente já discutiu em aulas passadas, uma das equações de Friedman, a equação de fluido, que eu posso manipular essas duas para obter a equação da aceleração, que é como é feito nesse livro que eu estou utilizando, tá? E a equação de estado. Então, com essas três equações aqui, nós conseguimos determinar como é que o fator de escala evolui com o tempo, tá certo? Então, para nossa sorte, como eu já falei em aulas passadas, a gente descreve o universo como o tensor de energia momento para descrever o universo é o do fluido perfeito, cujas propriedades só dependem do tempo. E para nossa sorte, esse tipo de fluido, né, a questão do fluido perfeito, pode ser caracterizado para o nosso interesse, tá certo? Apenas como uma relação bem simples entre a pressão e a densidade de energia, através da equação do parâmetro da equação de estado, tá? Que se for zero é a matéria não relativística, representa a matéria não relativística, porque as velocidades, né, peculiares da matéria relativística são desprezíveis frente à velocidade da luz, por isso que a gente chama de matéria não relativística, tá? Que é a matéria que está a matéria bariônica, basicamente, é a matéria escura, a princípio, tá certo? Que a matéria escura, ela pode ser a matéria escura fria ou a matéria escura quente, tá certo? Mas quando eu falo aqui de matéria não relativística, eu estou me relacionando aos bárions, que é o que a gente é formado, as galáxias, as estrelas, e a matéria escura fria, tá? É, que é o que está colapsado, né, e formando as estruturas, e as velocidades peculiares são desprezíveis a partir de uma certa escala no universo. As velocidades peculiares são desprezíveis frente à velocidade de recessão, então você considera essas componentes basicamente sem pressão, tá certo? Porque você tem a matéria escura, né, e a matéria bariônica colapsada ali formando as estruturas, tá? Essas estruturas, como galáxia, por exemplo, elas estão dentro, basicamente, de aglomerados ou grupos, né? E só que essas velocidades peculiares, devido à atração gravitacional local, a partir de uma certa escala, é desprezível frente à velocidade de recessão, tá? Então, a gente considera esse tipo de matéria, né, matéria escura que está colapsada, matéria bariônica, etc., como matéria sem pressão, tá? Na dinâmica, né, que quando eu estou me referindo à dinâmica cósmica, tá? Então, a gente não considera a pressão nas equações de Friedman, dada essas componentes. A gente considera da radiação e da constante cosmológica ou da energia escura, tá certo? Então, quando o ômega é um terço, significa que a gente está tratando da radiação ou de matéria relativística, tá? E quando é menos um, a gente está tratando, no caso, da constante cosmológica, certo? Então, como eu falei, na verdade, pessoal, na hora que a pessoa vai resolver essas equações de Friedman, essa densidade de energia e essa pressão tem que ser a soma das componentes de radiação, matéria e energia escura, certo? Então, em geral, não é trivial resolver
essa, essa equação aqui, tá? Quando você coloca todas as componentes aí juntas. A gente vai ver o porquê disso, tá? Então, a princípio, é interessante a gente estudar como a densidade de energia de cada componente depende do fator de escala, tá? Então, a gente pode pegar aqui a equação do fluido, né, para cada componente, radiação, matéria, constante cosmológica ou energia escura, e resolver e ver como é que a densidade de energia dessas componentes varia com o fator de escala. Mas aí eu vou pegar aqui uma equação geral, tá? Eu vou pegar aqui essa equação P e colocar ômega e epsilon e vou resolver e depois eu pego a solução para cada ômega, certo? O ômegazinho. Então, quando eu resolvo essa equação diferencial aqui trivial, a gente obtém, você integra, tá, pessoal? Essa equação aqui, você integra de um epsilon em um certo tempo até o epsilon zero, que seria o valor dessa densidade de energia dessa componente hoje, e aqui você integra de um a zero, quer dizer, de um A qualquer, até o a zero que a gente tem feito igual a um, né? E com relação a isso, pessoal, não se preocupem assim, porque você pode deixar o a zero nas contas, não tem problema. Porque no final, quando você liga a teoria com as observações, é possível mostrar que esse a zero sempre se cancela, sempre naturalmente some das equações, tá? Se a gente tivesse deixado o a zero aqui explícito, isso aqui apenas seria a densidade de energia de uma componente ômegazinho, seria a densidade hoje, tá certo? Aí aqui seria um a zero sobre A, 3 elevado a um mais ômega. Mas aí, como eu fiz o a zero igual a um, então a gente fica com essa equação aqui e a gente pode estudar como é que a densidade de energia varia com o fator de escala, dada o ômegazinho de interesse, tá? Então, por exemplo, se a gente está considerando a matéria não relativística, tá? Matéria escura não relativística, os bárions, né? Pelo que eu expliquei já anteriormente, então a gente vê, só colocar aqui ômegazinho igual a zero, a gente vê que a densidade de energia da matéria não relativística ela cai com A ao cubo, tá certo? O volume vai aumentando e aí a densidade vai caindo simplesmente com o volume, tá? Mas no caso da radiação, quando eu coloco o ômega aqui igual a um terço, eu obtenho que a densidade da radiação ela cai com a quarta, certo? Mas por que isso, né? Por que isso, pessoal? Porque aqui a gente tem dois efeitos. A gente tem o efeito, desde que não haja criação de fótons no universo, aí você vai dizer, não, mas professor, existe criação de fótons no universo, as estrelas, blá, blá, blá. Mas aqui eu estou considerando a densidade, a questão dos fótons de origem cosmológica, que é aquela radiação cósmica de fundo, que contribui de forma muito mais significativa para a radiação, tá certo? Do que a radiação que é criada devido às reações nucleares nas estrelas, tá certo? Vou colocar aqui alguns números. Mas então, por que é que a radiação, a densidade de energia da radiação cai com A quarta? Porque além de você ter a questão volumétrica, você também tem que o comprimento de onda ele vai aumentando, né, de acordo com o aumento do fator de escala. Então você vai tendo uma diminuição da energia, tá, devido ao aumento do comprimento de onda, como a gente já viu. Então você tem esses dois fatores aqui somados, tá certo? Aqui, ó, a densidade da energia é proporcional ao número de fótons com uma certa energia, o número de fótons cai com A menos 3, tá certo? A densidade do número de fótons cai com A menos 3, e a energia, né, o lambda aqui, ele vai aumentando junto com o fator de escala, como a gente já viu na definição de redshift, e aí quando você soma os dois efeitos, você tem que a densidade de energia da radiação cai com A menos 4, tá? Então eu coloco aqui, ó. Embora tenha sido explicado porque os fótons têm uma densidade de energia A-4, essa explicação assume que os fótons não são criados nem destruídos. Só que, como eu falei, a gente sabe que os fótons são continuamente criados nas reações de fusão nuclear, né? Entre outros mecanismos físicos que ocorrem no universo, tá? Só que a gente pode estimar qual é a densidade de energia da radiação cósmica de fundo, porque é um corpo negro, sabendo qual é a temperatura hoje. Então, isso dá 0,260 MeV por metro cúbico. Tá? Então, isso é a densidade de energia da radiação cósmica de fundo hoje.
uma vez que é um corpo negro, então a relação é fácil de achar. O parâmetro de densidade da radiação cósmica de fundo, ele é o quê? A densidade da radiação cósmica de fundo hoje dividido pela densidade de energia crítica do universo, né? Que é aquela densidade de energia que, se o universo tiver ela, a curvatura vai ser nula, né? Das seções espaciais, tá certo? Então, quando a gente faz essa divisão, eu tenho que o parâmetro de densidade da radiação cósmica de fundo é da ordem de 10 a menos 5, tá? Então, é um valor muito pequeno, tá certo? Se eu considerar a densidade de energia, pessoal, os astrofísicos conseguem fazer isso com certa facilidade, é possível calcular a densidade de energia proveniente das estrelas, tá certo? Quando você considera desde o ultravioleta até o infravermelho próximo, aí é possível mostrar que a densidade de energia proveniente das estrelas ou de outros mecanismos é da ordem de 10% apenas da densidade de energia da CMB. Então, aqui nos nossos cálculos, tá certo? A gente sempre, quando falar de radiação, eu vou estar falando da radiação cósmica de fundo e também a gente vai, às vezes, incluir a questão dos neutrinos ou não, tá certo? Por quê, pessoal? Porque da mesma forma que após a inflação cósmica, que a gente vai estudar mais lá no futuro, ocorre o processo de reaquecimento, que é onde você tem o processo de formação o processo da criação de partículas no universo e de fótons também, também existe a previsão da criação de neutrinos, tá certo? Então, do mesmo jeito que existe uma, uma radiação cósmica de fundo de fótons, né? Também existe, é de se esperar que exista de neutrinos, embora nunca foi detectada. Por que nunca foi detectada? Porque a gente sabe que o parâmetro a seção de choque dos neutrinos é extremamente baixa, tá certo? E aí, quando a gente volta no universo muito primordial, que a gente tinha um equilíbrio térmico, né? Entre partículas e radiação, e matéria relativística também, e os neutrinos, né, são relativísticos, então você tinha um equilíbrio térmico. Só que como a seção de choque dos neutrinos é muito pequena, ele desacopla dessa sopa, tá certo? Muito antes do desacoplamento dos fótons. Então os neutrinos começam a resfriar mais rápido. Então é de se esperar que exista uma temperatura é, referente a um fundo, né, cósmico de neutrinos da ordem de 1,7 Kelvin, algo desse tipo. Então, é de se esperar, mas nunca foi detectado, tá? E a densidade de energia proveniente dos neutrinos é cerca de 22%, né, ou 23% da densidade de energia da radiação cósmica de fundo. E aí, pessoal, dependendo das contas que a gente vai estar fazendo, a gente vai considerar o parâmetro de radiação, o parâmetro de densidade da radiação como sendo a soma das duas, tá? O parâmetro de densidade da CMB e o parâmetro de densidade dos neutrinos, que dá em torno de 8,4 vezes 10 a menos 5, que é baixa, extremamente baixa do mesmo jeito. Beleza? Então, por que é interessante a gente, nesse curso, estudar o comportamento do fator de escala, considerando as componentes individuais, de forma individual? Porque, pessoal, quando a gente voltar quando a gente voltar aqui para a equação de Friedman e colocar como a densidade de energia varia com o fator de escala para cada componente, a gente vai ter a gente vai ter aqui a componente da radiação que cai com a quarta, né? Se eu substituo aqui, tá? Vai ter a componente da radiação que cai com a quarta, a constante cosmológica que é constante, e vamos ter também aí a radiação que cai e a matéria, desculpe, não relativística, que cai com A ao cubo, tá certo? Então, pessoal, se algo cai com A quarta, quando você volta no passado, cresce com A quarta. Né? Se algo cai com a terceira, quando você volta para o passado, cresce com a terceira. Por exemplo, então a gente vê que, devido a essa característica, como algo cai com a quarta, o outro com a terceira, e a curvatura aqui, pessoal, o fator da curvatura aqui, ó, cai com a ao quadrado, então é de se esperar, né, matematicamente, que quando você volte no tempo, você tenha diferentes fases no universo dominada
né, por diferentes componentes, tá certo? Então, isso acontece, e aqui está um gráfico. Então, isso aí acontece, aqui está um gráfico de como a densidade de fótons, como a densidade de matéria, né? E como a densidade de curvatura cai com o fator de escala. Então, está aqui um gráfico logaritmo, né, da densidade de massa e energia com o fator de escala, tá certo? Então, o que acontece? Num gráfico geral, é possível ver que a gente, quando volta no passado, quando a gente pega aqui da direita para a esquerda, que é voltar, né? Então a gente vai ter o quê, pessoal? A radiação dominando, ou a densidade de energia dominando, tá certo? Depois passa por uma fase da densidade de matéria dominando. Depois a curvatura começa a dominar a dinâmica do universo, tá certo? E posteriormente uma constante cosmológica, né? Então a gente estaria mais ou menos aqui, assim, né? Com a constante cosmológica dominando, se a constante cosmológica for a energia escura. Então a gente pode ver que o universo passa por diferentes fases com diferentes componentes dominando a dinâmica, tá? E é interessante, pessoal, que quando você volta muito no passado, a curvatura não tem papel, portanto, tá? Mesmo que ela seja diferente de zero. A gente vê que o papel da curvatura pode ser desprezível, tá? Porque a curvatura na dinâmica só vai começar a influenciar depois, tá certo? Depois de um domínio da radiação, um domínio da matéria, aí só a curvatura, caso ela exista, só vai influenciar na dinâmica posteriormente, tá? Então, se a gente já sabe os valores, né? Aqui é um gráfico onde eu já sei os valores de hoje, do parâmetro de densidade da radiação, que é da ordem 10 a menos 5, parâmetro de densidade da matéria escura, que é da matéria total, que é de 0,3, e o parâmetro da energia escura, que é em torno de 0,7. Então, com isso é possível montar esse gráficozinho aqui. Mas isso tudo a gente vai estimar, tá, pessoal? Durante o nosso curso, a gente vai fazer essas estimativas aqui. Tá? Então, ali, quando tem o universo, ele domina, né? Logo assim, depois da era Planck, você já tem o espaço-tempo preenchido por um campo escalar que a gente denomina inflaton, né? Que expande o universo de forma exponencial, mas isso ocorre de forma extremamente rápida. Tem um período de reaquecimento e já entra na era da radiação. Então, a era da radiação, ela dura até cerca da ordem de 10 a 4, né, anos, tá certo? Depois tem um período onde a matéria domina, que dura bilhões de anos, tá certo? Então, a era dominada pela radiação é muito curta. Depois a gente tem um período de domínio da matéria que é de bilhões de anos, para depois a gente ter o domínio da energia escura, constante cosmológica, porque eu estou botando uma densidade aqui, ó, constante nesse gráfico, tá certo? Então, é por isso que a gente agora vai estudar, a gente vai estudar o fator de escala, como o fator de escala se comporta, nessas fases aqui diferentes. Porque dependendo do que você esteja fazendo, você utiliza uma solução, outra ou outra. Vai depender do que você esteja calculando, tá certo? Então, essa é a nossa sorte, vamos dizer assim, né, que facilita a vida dos cosmólogos, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu estou considerando já, pessoal, o universo padrão que a gente sabe hoje, tá? Mas como eu falei, durante o curso a gente vai ver como esses parâmetros são ligados com as observações de supernova, de radiação cósmica de fundo, dentro do possível, tá, pessoal? Que aqui é um curso de introdução à cosmologia, né? E cada teste cosmológico desse é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tá? Mas a ideia, com certeza, dá para a gente passar. Tá certo? Então, o que é que acontece aqui? A gente sabe que no modelo padrão, a, a densidade de energia da radiação é da ordem, o parâmetro de densidade da radiação é da ordem 10 a menos 5, da matéria escura, da matéria total 0,3 e da matéria e da constante cosmológica em torno de 0,7, tá certo? Por isso que eu boto aqui aproximado. Então eu posso estimar, ó, qual é a relação, né, entre esses parâmetros hoje, dá 2,3, então o parâmetro de densidade da constante cosmológica, aqui eu estou considerando que ela é a energia escura, tá? É o melhor candidato, embora tenha problemas.
mas o parâmetro de densidade da constante cosmológica hoje é 2,3, o parâmetro de densidade da matéria total. Mas aí, pessoal, eu posso pegar aquelas equações de como as densidades de energia das componentes variam com o tempo e dividir uma pela outra, tá? E relacionar como a densidade de energia em um certo fator de escala A está relacionado com a densidade de energia da matéria total em um certo fator de escala A, tá? Como é que isso muda com o tempo, através dessa equação, sabendo quais são essas densidades de energia hoje. Só pegar as equações de cada evolução de cada componente separadamente e dividir. Aí você pode se perguntar, em que A essas duas quantidades aqui são iguais? Né? Em que A isso ocorre? Tá? Então, quando você faz isso, é trivial mostrar daqui para cá, né? Você diz, olha, para que A essas duas quantidades são iguais? Ou seja, em que fator de escala, se a gente considera que o fator de escala atual é 1, em que fator de escala o parâmetro de densidade da matéria era igual ao parâmetro de densidade da constante cosmológica? Porque o parâmetro de densidade da constante cosmológica ela é constante. Não, desculpa, pessoal. A densidade de energia da constante cosmológica é que é constante. O parâmetro de densidade vai mudando porque o H muda, né? Lembrando que o parâmetro de densidade que a gente definiu em aulas anteriores depende do valor de H, tá certo? Então, hoje, esse valor é 0,7 da constante cosmológica e da matéria escura é 0,3, tá? E aí a gente pode se perguntar quando é que essas densidades de energia eram iguais. Só fazer isso aqui igual a 1 e definir o A da igualdade, que é o que eu faço aqui, tá? Então, quando eu faço isso, o fator de escala, quando ocorre a igualdade, né, entre as densidades de energia de lambda e da matéria total, é de 0,75, tá certo? Eu posso fazer a mesma coisa eh, entre a matéria e a radiação. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para a gente definir aqui, ver mais ou menos, né, o fator de escala, se hoje é 1, tá? Quando é que ocorre as igualdades entre as densidades de energia da matéria escura? Tipo assim, eu quero saber qual é o fator de escala quando a densidade de energia de lambda é igual à densidade de energia da matéria total no universo, tá? Aí, utilizando essas equações, eu obtenho essa. Também posso obter essa aqui, ó, que mostra que a densidade de energia da matéria total hoje é 3.600 vezes maior do que a densidade de energia da radiação hoje, tá? E eu também posso calcular, ó, como é que elas se relacionam com o fator de escala e fazer a mesma coisa. Quando é que essas quantidades são iguais? Aí você coloca aqui um A de Rm, que eu estou chamando, tá? Que é o fator de escala onde a densidade de energia da radiação e da matéria são iguais, tá? Então, isso aqui é da ordem de 10 a menos 4, tá, pessoal? Então, você vê que se o fator de escala é 1 hoje, a densidade de energia de lambda e da matéria total se tornam iguais quando o fator de escala é 0,75, mas a densidade de energia da matéria quando a radiação se torna iguais quando o fator de escala é 10 a menos 4. Tá? Então, a gente tem um longo período de domínio eh, da matéria não relativística, no caso, né? Tá certo? Que da matéria é a matéria escura fria e os bárions, tá? Como eu falei. Então, a era da radiação ela é bem curtinha, mas extremamente importante. E aí a gente vai estudar ela, tá certo? Para você estudar nucleossíntese primordial, etc. Então, pessoal, de maneira geral, como é que a gente faz o estudo do fator de escala de acordo com a componente que domina o universo, tá? Como é que a gente faz? A gente pega aquela equação de Friedman primeira, aqui, ó, e substitui esse epsilon aqui por essa equação aqui, ó, e multiplico tudo por A2. Multiplico tudo por A2, tá? E aí a gente obtém facilmente, cadê? Essa equação aqui, ó, tá? Aí, pessoal, inicialmente eu vou desconsiderar
Como eu coloquei aqui, ó, cada termo do lado direito da equação tem uma dependência diferente com o fator de escala. A radiação cai com a menos 4, a matéria cai com a menos 3, a constante cosmológica é um termo independente e a curvatura contribui com o termo de A ao quadrado, ou A menos 2, desculpe, tá, pessoal? Que é A menos 2, tá? É que aqui eu já multipliquei aqui, né, por A2, aí sumiu aqui, tá certo? Então, a gente vai considerar agora modelos simplificados de componente única, que é como eu falei, a gente vai ver como é que o fator de escala evolui na era da radiação, da matéria e da constante cosmológica, separadamente, tá? Porque isso é muito útil para a gente fazer previsões de certos estágios do universo, tá? Como eu falei, quando eu volto no tempo, você despreza, a curvatura pode desprezar. Então, por enquanto, eu vou desprezar a curvatura, certo? Por enquanto. Depois, a gente vai colocar a curvatura, mas na aula subsequente, não nessa. Então, eu vou desprezar a curvatura e vou ficar com como o fator de escala evolui para a radiação e para a matéria, tá certo? E constante cosmológica também, depois eu posso fazer, certo? A gente vai fazer também. Então, pessoal, aqui é só a gente resolver. Aqui a gente pode resolver de uma forma bem trivial. Você coloca o ômegazinho igual a zero, resolve. Aí você vai ter como o fator de escala evolui na era da matéria. Você coloca igual a um terço, resolve e vai ver como é que o fator de escala evolui na era da radiação. Coloca igual a menos um e vai ver como é que o fator de escala evolui na era da constante cosmológica. Tá? Mas aqui a gente pode resolver de uma forma geral para obter como A é, evolui de acordo com o omegazinho. Tá certo? E aí isso é trivial, pessoal. A gente supõe, que a gente já sabe na verdade, né? Mas a gente supõe que o A de t ele é proporcional a um t de q, e aí a gente pode normalizar, né, vamos dizer assim, em termos de a zero e do tempo hoje. Tá? É só pegar essa equação aqui, colocar a zero t zero e dividir uma pela outra e você vai obter essa relação aqui. O fator de escala é igual a zero t sobre t zero q, tá certo? Então a gente tem que determinar quem é esse q aqui em termos do ômegazinho. Aí a gente vai ter uma equação geral para como o fator de escala evolui dependendo de qual o valor de ômegazinho, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou derivar, tá? Eu vou derivar aqui, ó. Lembrando que eu quero saber quem é esse quezinho em termos de ômegazinho, tá? Então, eu supus essa solução e eu quero achar quem é esse quezinho. Então, eu vou pegar, colocar lá na equação de pegar o A ponto, trivial, pego A ponto sobre A, trivial também, ó, e coloco lá na equação de Friedmann, tá certo? Mas aí eu vou agora substituir quem é esse epsilon aqui, tá? Ó, o epsilon, a gente já sabe que varia assim com o fator de escala. Só que a gente está dizendo que o fator de escala varia assim com TQ, tá? Então, o epsilonzinho, que é a densidade de energia, varia para um certo fluido ômega, varia com o tempo dessa maneira. Aí eu vou substituir aqui, esse epsilon, tá? Por essa equação aqui, ó. Quando você faz isso, você iguala os expoentes, tá? Quando você substitui o epsilon aqui por t, por essa equação aqui, aí você iguala os expoentes para ver como é que Q depende de ômegazinho, tá? Então vocês repitam essa contazinha aí com calma, tá? É trivial. E aí a gente obtém como o fator de escala ó, depende do tempo de acordo com o parâmetro da equação de estado. Então a gente vê, pessoal, que naturalmente, né, as equações de Friedmann, elas propõem, né, um universo cujo fator de escala evolui com o tempo, tá certo? Que é o que Einstein não acreditava, né, quando ele publicou o primeiro modelo cosmológico, em 1917, que a gente vai estudar também mais para frente, certo? Então, se a gente considera a zero igual a um nessa equação, a gente tem como o fator de escala evolui com o tempo, tá? Em termos do valor de hoje, que é um, beleza? Então, pessoal, o que é que a gente pode fazer agora aqui, ó? Eu posso pegar o A ponto sobre A, tá certo?
colocar lá na equação de Friedman e colocar o lado direito para o valor hoje. E aí a gente vai obter qual é o valor da idade do universo hoje, tá certo? Para um fluido com a equação do parâmetro de estado, com o parâmetro de estado o parâmetro da equação de estado, ômegazinho, e a densidade de energia hoje, tá? É só pegar e ir lá para a equação de Friedman, tá? Substituir o fator de escala e colocar tudo em termos de hoje, certo? Aí a gente obtém um equivalente à idade do universo hoje, se o universo fosse dominado por radiação puramente, ou o universo só de matéria, ou o universo só de constante cosmológica. Nesse ponto aqui, isso é apenas por enquanto é só um exercício, tá, pessoal? É só uma outra maneira da gente escrever a idade do universo, tá? Em termos da velocidade da luz de g, tá? É direto daqui para cá. Tá? Não tem nenhuma complicação, não. Aí, o que é que eu posso fazer agora aqui, pessoal? Eu posso pegar, lá na equação de Friedman, a gente sabe o quê? Que a constante de Hubble é A ponto sobre A. Então, eu não já sei como A depende do fator de escala. Tá aqui, eu já sei como A depende do fator de escala, que é essa aqui, né? Fazendo a zero igual a um, tá certo? E aí eu posso fazer A ponto sobre A. Se você fizer isso, esse A ponto sobre A, pessoal, em T igual a zero, ou seja, T igual a T zero, a gente vai ter a constante de Hubble hoje, tá certo? Porque essa é a definição da constante de Hubble. E mesmo que você deixe A zero na equação, você vai ver que esse A zero se corta, tá? Então a constante de Hubble hoje seria 2 terços, 1 mais ômegazinho, T zero menos um, tá? Mas lembrando, pessoal, aqui a gente está considerando se o universo fosse dominado ou constituído apenas por uma componente, tá? Aí você, professor vai dizer, professor, mas isso não tem sentido. Eu concordo com você que não tem sentido. Mas, dependendo do que você esteja estudando, a gente vai ver que se t zero é igual a 2 terços de 1 mais ômegazinho h zero menos um tempo t qualquer é 2 terços de 1 mais ômegazinho h num tempo qualquer. Aí essa expressão vai ser importante, tá certo? Porque o h varia dependendo dos constituintes do universo, tá certo? E aí, quando a gente estiver estudando a era da radiação, a gente quer saber como é que o tempo se relaciona com o parâmetro de Hubble em um certo tempo, que na era da radiação é dominado só pela radiação. Depois eu quero saber como é que a idade, né, ou o tempo do universo depende do parâmetro de Hubble, por exemplo, na era da matéria. Aí a gente vai considerar o parâmetro de Hubble só na era da matéria, tá? E assim sucessivamente para as outras componentes, tá certo? Então essa equação aqui, ó, é muito importante, embora ela não faça sentido no contexto que eu estou falando nesse momento, porque não existe um universo só de radiação, um universo só de matéria, um universo só de constante cosmológica, né? Mas dependendo do que você queira fazer, você troca isso aqui por um tempo qualquer. E aí coloca o ômegazinho de acordo com que a era que você esteja estudando, certo? Então, pessoal, como a densidade de energia de qualquer componente ômegazinha varia dessa maneira aqui, e a gente já sabe como A varia também, com o tempo, a gente pode substituir e a gente vê que a densidade de energia, tá certo? A densidade de energia varia com o tempo com T a menos 2, independente de qual componente que a gente está estudando, tá certo? Então, a densidade de energia com o fator de escala tem uma dependência, que varia de componente para componente, mas com relação ao fator de escala, a densidade, ou com relação ao tempo, a densidade de energia varia com T a menos 2, independente da componente que a gente esteja tratando, tá certo?
Então, uma pergunta interessante é a seguinte, ó, dada todas essas equações que a gente acabou de obter, uma pergunta interessante é a seguinte: suponha que a gente está em um universo plano de componente único. Se você vê uma galáxia ou uma outra fonte de luz distante com um certo redshift, né, um deslocamento por vermelho, a gente pode usar essa equação aqui, tá? Uma vez que a gente sabe como é que o A depende do tempo, a gente pode estudar essa equação aqui, tá? Então, 1 mais é igual a AT0 sobre ATE, onde T é o tempo de emissão, tá? Daquela luz. Então, a gente pode usar essa equação aqui, ó, para dado um Z, a gente estudar, a gente estudar qual foi o tempo da emissão, né? Que aquela luz foi lançada, né, em nossa direção, certo? Então, é só usar essa equação aqui que a gente obtém essa aqui, o tempo de emissão, né, em que idade, vamos supor, o universo emitiu aquela luz, tá? Com redshift, depende do que esse universo é feito. Ou, você utilizando a expressão para T0, a gente pode chegar também nessa expressão aqui, em termos de H0. Porque, pessoal, o que é medido é H0, tá? T0, né, não é medido, ele é inferido. Tá? Então, sempre que tem T0, a gente troca pela constante de Hubble, tá? Que aí é utilizando essa equação aqui, 41, tá bom? A gente chega nessa equação aqui. O tempo de emissão depende do redshift, obviamente, da constante de Hubble e do que o universo é feito ou ou qual componente está dominando o universo, tá? A outra quantidade que a gente pode calcular é o que a gente chama de distância própria até uma galáxia com um certo redshift, certo? Então, só que inicialmente aqui na equação 46, eu considero qual é a distância própria, né? Eu tenho uma galáxia que emite a luz em uma certa idade, tá? E essa luz chega hoje no T0, né? Então, qual é essa distância que a luz percorreu? A gente chama de distância própria, não é isso? Que é o fator de escala, A0, vezes a distância com móvel, que é C vezes essa integral aqui, da época da emissão até hoje. Aí você vai pegar o quanto é que a luz percorreu aí, tá certo? Como a zero é igual a 1, por isso que não está aparecendo aqui. Então você integra e aí obtém a distância própria hoje até uma galáxia que emitiu a, a luz em uma certa idade, né, quando o universo tinha certa idade, em termos da idade hoje e em termos da componente que você está estudando. Se o universo é só de radiação, só de matéria ou só de constante cosmológica. Lembrando, pessoal, que essas equações, embora possa parecer absurdo, mas não é, certo? A gente vai ver mais para frente. Eu posso trocar isso aqui, pessoal, por constante de Hubble e redshift, só usando as equações anteriores. Tá? Então, a gente obtém a distância própria hoje até um objeto que está no redshift z. Lembrando que aqui eu estou considerando o universo de componente única. Tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu coloco o ômegazinho igual a um terço aqui, eu estou dizendo que o universo é composto só por radiação. Só que teve uma época do universo que ele foi dominado por radiação. Então, essa expressão para radiação vai ser muito útil para a gente estudar distâncias próprias naquela época. Depois a gente sabe que rapidamente o universo entra em uma era dominada por matéria. Então, matéria não relativística, né? Então, a gente coloca ômegazinho igual a zero aqui, tá certo? E aí a gente vai ver como é que a distância própria é calculada no universo, na parte onde a matéria domina. Aí você despreza a radiação, dependendo do que você está querendo fazer. Porque a radiação dá uma contribuição muito pequena.
tá certo? Então é por isso que essas equações são úteis. Outra, outra, isso aqui também é muito importante, tá? Outra definição é o que a gente chama de horizonte de partículas, tá certo? O que é o horizonte de partículas? Eu coloco aqui, ó. O objeto mais distante que você pode ver é aquele cuja luz foi emitida em t igual a zero e está apenas agora chegando em nós, em t igual a t zero. Tá? Então a gente chama isso aqui de horizonte. É basicamente o maior caminho que a luz pode ter percorrido entre logo após a era Planck, vamos dizer assim, até o presente momento. Qual é essa distância maior que a luz pode ter percorrido? Isso aí dá o nosso, dá uma ideia, né, do tamanho do nosso horizonte, tá certo? Então, novamente, aqui tem que ter o fator de escala zero, tá, pessoal? Mas não tem porque a gente faz igual a 1. Mas isso não importa, porque sempre esse a zero vai se cancelar. Por quê? Se eu coloco o a zero aqui e eu coloco o a de t aqui, no a de t aparece o a zero, aí corta, tá certo, pessoal? Tá? Lembre-se que o a de t, ó, é a zero aqui, tá vendo? Quando a gente pega dessa equação. Então, na hora que eu coloco o a zero aqui para o horizonte de partículas, porque é o fator de escala hoje vezes a distância com o móvel, na hora que eu coloco o a zero aqui, ele some, tá? Não é uma quantidade observável, então ele some todas as equações naturalmente, tá certo? Do jeito que as equações são construídas. Então, quando eu coloco como o fator de escala evolui com o tempo, e aí eu digo qual é a maior distância que um fóton pode ter percorrido, tá? Desde ali a era Planck, aí para os nossos objetivos aqui, a gente considera t igual a zero, a t igual a zero até t zero, que é o momento presente, tá? E aí você é só substituir o a de t aqui e fazer a integral. Aí a gente obtém como a distância do horizonte varia, se relaciona com a distância de Hubble, né, que é CH0. Lembrando que essa distância de Hubble aqui é aquela distância a partir da qual a velocidade de recessão é maior do que a da luz, e com o ômegazinho que a gente está interessado. Então, essa equação aqui é muito importante, pessoal. Quando a gente quando a gente está na era da radiação, tá certo? Como é que a distância do horizonte varia com o tempo? Aí a gente coloca o ômegazinho aqui e coloca o h de t variando por tempo, dominado só pela radiação. Aí a gente faz isso assim com a matéria também, como é que a distância do horizonte varia com o tempo, tá? Porque vai aumentando, né? Cada vez mais a luz pode percorrer um espaço maior. Então, a distância do horizonte, ela, em um certo tempo t, depende do fator da constante de Hubble naquele tempo t e de que componente você está estudando. Então, essa equação é extremamente importante, porque a gente vai precisar de como o horizonte aumenta na era da radiação. Aí a gente vai botar aqui o parâmetro de Hubble dependendo só da radiação, né? Não vai ser mais H0, vai ser o H apenas, dominado pela radiação. Depois, como o horizonte depende, evolui na era da matéria, aí a gente vai colocar aqui um H dependendo do tempo, mas só com matéria, tá certo? E assim, e também na parte da constante cosmológica, mas que aí não entra nessa equação aqui, tá certo? Essa equação aqui ela é válida para quando a gente utiliza o ômegazinho maior que menos um terço, tá? Se a gente considera a constante cosmológica aqui, aí não dá um resultado físico aceitável. Então, esse tratamento de fluido único aqui que a gente está fazendo, nessa parte aqui, ela é válida para ômegazinho maior que menos um terço, tá certo? Então, lembrando, é extremamente importante essa equação para saber como a distância do horizonte evolui com o tempo. No caso, troca aqui por t e aqui por h de t. E como eu já falei em aulas passadas, o h de t da equação de Friedmann, ele evolui de acordo com as componentes que estão dominando em cada tempo, em cada era do universo. Bom, em um universo plano dominado pela matéria ou radiação, o observador pode ver apenas uma porção finita do volume infinito do universo, né? A porção do universo que está dentro do horizonte do observador específico é referida como universo visível para aquele observador. O universo visível consiste em todos os pontos no espaço
que tiveram tempo suficiente para enviar informações na forma de fotos ou outras partículas relativísticas para o observador, tá certo? Então, é essa parte do universo que está conectado de forma causal conosco, tá certo? Então, por exemplo, eh, se o universo fosse composto só de matéria, qual é que seria a idade do universo? Você vai lá na equação, que a gente calculou qual é a idade do universo em termos do omegazinho, tá? Então, no universo só dominado por radiação ou por matéria, a idade do universo seria 2 terços de H0. Ah, professor, mas o universo não é só dominado por matéria, mas aí tem uma fase dominada por matéria, onde o tempo, né, a idade em um certo t é igual a 2 terços de H naquele t. Se você está considerando só a era da matéria, a taxa de expansão naquele tempo t vai ser basicamente dominada pela matéria não relativística, tá certo? E a distância do horizonte, certo? O horizonte de partículas, tá? É 2c sobre H0. Também muito importante isso aqui, porque a gente vai depois querer saber como a distância do horizonte evolui no tempo para um universo só de matéria. Então, a gente pode, né, também ver como é que o fator de escala evolui em um universo só de matéria, ó, com t a 2 terços, tá certo? E pode calcular também, usando sempre as expressões anteriores que a gente obteve para um ômegazinho qualquer, eu estou obtendo agora para a matéria e apenas substituindo, tá? Onde tem um ômegazinho, colocando um ômega igual a zero. Então está aqui a distância própria, tá certo? Hoje, até um certo objeto que tem um redshift z, tá? A distância própria é uma coisa e a distância de horizonte é outra, tá? Então, em um universo só de matéria, a gente teria, dado um z, e sabendo qual é a constante de Hubble, a gente teria qual é a distância própria até esse redshift aqui. Lembrando que distância própria não é uma medida observada diretamente. Você pode inferir ela se você sabe qual é o redshift e qual é o H0, tá? Então, a distância própria, né, no momento em que a luz foi emitida, é dada por essa equação aqui. Então, essa distância própria aqui, pessoal, no tempo da emissão, era qual era a distância, tá certo? Entre nós e aquela galáxia quando ela emitiu aquela luz, tá? É o que a distância própria no momento em que a luz foi emitida era menor por esse fator. Então, é só pegar todas essas equações aqui que a gente fez e sair substituindo. Ó, nessa equação aqui, ó, sempre preste atenção no que a gente está levando em consideração aqui, dos limites. O que é que me dá essa equação aqui? Você tem uma galáxia, a galáxia, que emite o fóton numa certa idade do universo. Qual é a distância hoje até essa galáxia? Aí a gente obtém através dessa equação aqui, ó, integrando de TE até T0. Então, é quanto o fóton, a distância que o fóton percorreu, desde que ele foi emitido até agora. Isso vai me dar a distância até a galáxia, atual da galáxia, tá? Mas a gente também pode calcular qual era a distância até a galáxia quando ela emitiu, certo? Quando ela emitiu, aí é dada por essa equação aqui. A distância própria, num tempo t0 é essa aqui, tá certo? Dado um redshift z, qual é a distância própria até lá no universo só de matéria? É dado por essa equação. Só resolver a equação para a distância própria, tá? Então, qual é a distância própria até um TE de emissão? Aí é dado por essa outra equação aqui, tá? Que difere dessa aqui por esse termo de 1 sobre 1 mais z. Porque aí você vai descontar o quanto o universo expandiu
daquela época da emissão até hoje, certo? Então aqui é a distância própria no tempo da emissão. Quando o fóton saiu de lá, a que distância a gente estava da galáxia? Só que aí o universo expande, o fóton está vindo, sofrendo redshift, e aí a gente calcula qual é pode calcular também qual é a distância hoje própria até aquela galáxia. Mas você pode dividir por 1 sobre 1 mais e, aí você, quando você faz isso, você está descontando o quanto o fator de escala aumentou daquela época até hoje. Aí você vai ter a distância própria, tá certo? No momento da emissão. Então, pessoal, quando a gente. Já volto para esse gráfico aqui. Então, a gente também pode fazer esses mesmos estudos aqui para radiação. Se o universo fosse dominado só por radiação, então eu teria a idade do universo seria 1 meio de H0. E a distância de horizonte seria 2CT0. Aí, quando você substituir T0 aqui, o horizonte na era da radiação é só CH0. Ou no universo dominado por radiação, ou no universo só de radiação. Aí, novamente, a gente vai estudar, posteriormente, momentos que só importam, que só estão contidos na era da radiação. Aí, como é que a distância do horizonte evolui na era da radiação? O d do horizonte no tempo t dentro da era da radiação é c sobre h dominado pela radiação, tá certo? Por isso que essas equações são importantes. O fator de escala na era da radiação. Aqui a gente está considerando um universo plano contendo só radiação, mas essas equações são úteis quando eu estou estudando as fases separadamente, tá certo? Então aí eu vou ter o fator de escala depende de t com 1 a meio, tá certo? É diferente de quando o universo é composto só de matéria ou dominado pela matéria. Aí eu também tenho uma distância própria, tá? Que é só substituir os valores. Aqui eu também tenho a distância própria no momento em que a luz é emitida, se o universo é composto só por radiação, é a mesma interpretação anterior, tá? A gente pode calcular a distância própria hoje ou descontar pelo quanto o fator de escala mudou daquela época até hoje para ter a distância própria na época que a galáxia emitiu a luz até nós, tá? E a gente também pode estudar a equação de Friedman lá, dominado só pela constante cosmológica, tá certo? Então, essa equação aqui, a gente pode reescrever ela dessa maneira, tá? Pode escrever dessa maneira, onde H0 é 8πg, a densidade de lambda, 3C2 elevado a 1 meio. Tá? Então, essa equação aqui, né, pode ser reescrita dessa maneira aqui. Então, a solução para o fator de escala é obtido quando a gente tem um universo dominado por lambda, o fator de escala evolui exponencialmente com o tempo. Tá? Então, é uma expansão muito maior que o universo sofre quando você está em um universo só de lambda ou quando você está num universo dominado pela constante cosmológica, certo? Então, a gente também tem a distância própria, quando a gente tem esse fator de escala aqui, a gente pode calcular qual é a distância própria hoje, tá? Em um universo dominado só por composto só por lambda. A gente pode calcular também a distância própria no momento em que a luz foi emitida. Só fazer aquelas integrações com esse fator de escala. Essas contas, pessoal, vocês vão repetindo aí, tá certo? Aqui, se a gente for repetir todas essas álgebras, a aula não tem fim, tá? Então, a gente vê, ó, que nesses universos, todos continuam a se expandir se eles estiverem expandindo em t igual a t0. Só que a gente vai ver agora na aula 2 que a dinâmica é mais complexa, tá? Quando é mais complexa, quando a gente trata, né, o universo com uma mistura de fluidos, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ó,
é que a distância própria, você pode fazer um gráficozinho, pega cada equação da distância própria, tá certo? Do universo composto só de matéria, do modelo padrão, que é matéria constante cosmológica, e o universo só composto por constante cosmológica. Então você vê, ó, isso aqui é muito importante, pessoal, que a distância própria até um redshift em torno de 0,6, mais ou menos 0,5, independe do modelo cosmológico. Está vendo aqui, ó? A distância própria para esses três modelos cosmológicos, um composto só de constante cosmológica, outro só de matéria e o modelo padrão, até um redshift ali em torno de 0,5, 0,6, o que é que acontece? O universo se comporta da mesma maneira. Então é por isso que, para a gente saber em que universo nós vivemos, nós temos que observar muito distante, de redshifts acima de 0,5, 0,6, para poder diferenciar em que universo nós estamos, porque a distância própria, ou as distâncias, que é a distância física, né, elas são iguais até um certo redshift, certo? Para todos os modelos aqui, ó. Nesses casos aqui, eu estou considerando, né, modelos planos, tá, pessoal? Modelos planos. Então, todos os modelos aqui são planos e as distâncias só vão se diferenciar a partir de uma certa escala aqui de redshift. Então, é por isso que a gente tem que ir para redshifts muito altos para discernir em que universo a gente vive, tá? Então, eu paro aqui por enquanto a aula de hoje. Esse comportamento aqui você vê claramente das equações que a gente já obteve quando você pega o z muito pequeno, tá? Então, a distância própria aqui para redshift igual a 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, praticamente independe do modelo cosmológico. Mesmo que eu coloque a curvatura, porque a gente viu que a curvatura só começa a dominar posteriormente, tá? E a gente vai ver isso também, né, na próxima aula, que a gente vai estudar um modelo composto de matéria com curvatura. Aí a gente vai ver que as distâncias para os três casos de curvatura, uma distância própria em relação a nós, também só começa a se diferenciar a partir de um redshift bem alto, tá bom? Então, até a próxima.